Ei, quero gravar um vídeo de filosofia antes de jogar. O quão perto estamos de achar vida alienígena? A gente está tentando assistir esse vídeo faz tanto tempo, espero que seja bom. Acho que o que fazemos agora se assemelha a ser cartógrafos. Há 400 ou 500 anos não sabíamos o formato do globo nem a localização dos continentes. Era assim que eles achavam que o mundo era em 1457. Do que isso é um mapa, afinal. Só terras aleatórias que eles conquistaram? O que são esses desenhos de animais? Eles têm uma girafa em pé, tipo, em uma pô de uma árvore. Os continentes já existiam e as pessoas exploravam o desconhecido, criando os primeiros mapas. Ok, eu fico feliz de vivermos na época em que vivemos, mas que incrível teria sido ser um explorador de verdade, né? E eu sei, sabe, não vou entrar nas coisas terríveis que Cristóvão Colombo fez e tal, mas imagina como teria sido incrível ser o primeiro cara a navegar pelo extremo sul da África e mapear lugares específicos, tipo, você literalmente está navegando. Algumas pessoas realmente achavam que o mundo era plano e que era possível cair da borda. Na verdade, isso é um equívoco comum. Muitas pessoas já sabiam que a Terra era redonda, mas não sabiam, tipo, havia tanta coisa desconhecida que elas não faziam ideia de quão grande e vasta era a Terra e o quanto precisavam explorar. Tinha gente que já tinha calculado a circunferência da Terra antes mesmo de explorarem tudo. Mesmo assim, não sabiam onde havia terra, o que surgiria ou encontrariam. Era como jogar videogame. Eles simplesmente iam descobrindo as coisas. Acho que o que fazemos agora é parecido. Como astrônomos, somos basicamente cartógrafos. Estamos olhando para fora e tentando desenhar não os continentes, mas os mapas dos exoplanetas que nossos descendentes distantes talvez um dia visitem e, quem sabe, até construam colônias neles. É incrível que agora estamos nesse momento em que os astrônomos que estão mapeando o universo já não estão mais questionando se a vida alienígena existe ou não. Eles estão competindo para serem os primeiros a encontrá-la. A grande questão não é se a vida alienígena existe ou não. A vida alienígena existe. Não é difícil ou absurdo pensar que existem microbiomas em água e bactérias em outros planetas? Isso é certo, isso é um fato. Pouco tempo depois que a Terra se formou, a vida começou. Então não é exagero pensar o mesmo de qualquer outro maldito planeta que esteja na zona habitável e possa sustentar qualquer forma básica de vida. Porque a vida pode ser desenvolvida na maioria dos habitats se as condições específicas forem estabelecidas. A grande questão não é se existe vida alienígena inteligente por aí, em vez de apenas existir vida alienígena. Como dentro da proximidade da nossa própria galáxia, definitivamente na galáxia Via Láctea, provavelmente existe vida. Eu diria com certeza que existe vida, mas vida inteligente está muito mais distante, é muito mais rara e espaçada. Então essa é uma questão mais complexa, tipo, onde isso estaria, em vez de se vamos encontrar, tipo, nem mesmo um esquilo ou algo assim, nem mesmo um animal definido. Você pode simplesmente encontrar plantas ou até bactérias em outro planeta. Isso é praticamente certo. Eles só querem ser os primeiros a conseguir e estão correndo para isso. E a pergunta é: por que temos esse impulso? Eu acho que, no fundo, o objetivo final dessa busca por planetas é responder à pergunta: estamos sozinhos? Eu acho que é para responder a pergunta: estamos sozinhos? Mas também de certa forma, isso nos ajuda a encontrar nosso próprio propósito. Os humanos têm um desejo inato de saber se há algo lá fora, não só para descobrir se estamos sozinhos, mas porque se estivermos, isso não responde tudo, mas muda nossa perspectiva sobre muitas coisas. É por isso que certas religiões têm respostas específicas para isso, assim como cada indivíduo tem suas próprias crenças filosóficas sobre estarmos sozinhos ou não, porque isso molda a visão de mundo deles sobre o quão importantes os humanos são, assim como nossa espécie e a Terra em geral. Nós nos tornamos imediatamente menos importantes como espécie se houver outra forma de vida. Se existe outra vida e ela é ampla, vasta e está em vários planetas, estar vivo não é algo tão extraordinário assim. Você estar vivo agora e ser dessa espécie é, mas quero dizer que a Terra em geral não é especial nesse sentido. Porque sabemos mais sobre o espaço do que sobre o oceano? Eu não acho que sabemos mais sobre o espaço do que sobre o oceano. Acho que há mais espaço não descoberto do que oceano. Vimos muito do universo observável, mas não amplamente. Conseguimos fazer isso melhor por causa dos telescópios, que permitem ver as coisas.
O oceano é em sua maioria vazio e, do nosso ponto de vista, inabitável ou impossível de ser descoberto. Não é exatamente mais fácil, mas você pode usar o telescópio Hubble para observar vários planetas, estudar suas superfícies, fazer cálculos e tentar entender sua biologia, enquanto no oceano você só literalmente fica vagando pelo oceano por um tempo. A luz não consegue alcançar o fundo do oceano. Esse é outro grande ponto. É mais difícil enxergar. A gente sabe, podemos imaginar o que tem nos primeiros 30 metros do oceano ao redor do mundo. O que está realmente inexplorado é o fundo do oceano ao redor do mundo. Não sabemos o que há lá. Ou será que sabemos? Você pode imaginar o que há nos primeiros 30 metros? Já vimos, não digo tudo, mas a maior parte do oceano está vazia. É a pressão, a escuridão e o fato de ser inabitável. Mas mesmo assim, a gente ainda encontra coisas no fundo do oceano que são muito úteis. Tipo agora, tem uma guerra acontecendo. Não é uma guerra, mas uma disputa por essas pedras que estão no fundo do oceano. São pedras metálicas, mineração em alto mar. E as pessoas estão brigando por essas pedras aqui. E basicamente elas levaram centenas de milhares de anos para se formar. E elas são de metal e nós precisamos delas. E os países querem brigar por elas primeiro para poder usá-las. E elas estão todas espalhadas pelo fundo do oceano. Johnny Harris fez um ótimo vídeo sobre isso, se você quiser assistir. Fugindo do assunto. Mas tem uma que está. Está muito frio aqui embaixo. Chamados de nódulos polimetálicos. E olha, tem bilhões deles aqui embaixo. Nós queremos eles. Sério, os Estados Unidos querem muito. Por quê? É útil. Metal é valioso. Usamos para fins específicos, como tecnologia, militar, o que dá poder. Mas quanto mais poder, mais vibrante é. Temos recursos limitados no planeta, o que é importante, pois ainda não conseguimos buscá-los em outros lugares. Quando terminamos com o que precisamos, reciclamos como metais. Mas, por exemplo, o ouro é limitado. Você tem uma quantidade finita de muitas coisas, e quanto mais algo está disponível em abundância, você quer pegar rápido para poder usar antes de outras pessoas. Assim como Galileu há 400 anos que iniciava na astronomia sem imaginar que seu trabalho com o telescópio levaria à descoberta de exoplanetas e ao surgimento da cosmologia. Ainda temos muito a avançar na astronomia para responder sobre a vida no universo. Mas é a grande questão, e uma questão que eu acho que muitos dos nossos futuros descendentes serão inspirados a continuar estudando. Sou David Keeping, professor de astronomia na Universidade de Columbia e diretor do laboratório Cool Worlds. Eu adoraria fazer apenas uma aula de astronomia em uma faculdade. Quer dizer, eu já fiz astronomia, mas, não na Universidade de Columbia. Existe uma longa história de pessoas afirmando ter encontrado planetas que parecem com a Terra, tipo Terra 2.0, gêmeos da Terra. Um exemplo famoso foi Gliese 580 e um G. Isso deixou muita gente muito animada. Mas, claro, dentro de, acho que 2 ou 3 semanas, outra equipe independente mostrou que esse planeta não era real. Então, nós já tivemos várias alegações, não só de planetas parecidos com a Terra, mas até mesmo de vida. Já houve alegações de vida em Vênus, já houve alegações de vida em asteroides interestelares. E, claro, há muitos OVNIs sobre os quais ouvimos falar com frequência. E por isso há uma sensação de exaustão neste momento. Acho que muita gente provavelmente assume, de forma ingênua, que já temos um monte de gêmeos da Terra agora. E isso realmente não é o caso. Um dos aspectos científicos mais difíceis disso é que você não pode provar um negativo. Então eu nunca poderei provar para você que Marte não tem vida. Posso afirmar com 99% de certeza que não há micróbios na superfície. Você poderia perguntar, e quanto ao que está debaixo da superfície? Já olhou lá ou debaixo daquela pedra? Bem, porque o principal sobre Marte é que costumava haver sinais em Marte de que já existiu água líquida, e coisas com água líquida provavelmente são capazes de abrigar formas de vida em nível baixo. Agora tudo está congelado. O argumento era que mesmo sem vida hoje, Marte já teve. Como pode ter havido vida no subsolo, onde a água pode estar líquida, ainda pode existir vida. Atrás daquele cânion ou atrás daquela colina. Então, eu nunca posso provar totalmente, nem mesmo no planeta mais próximo de nós, Marte, que ele não tem vida.
Então, há uma tentação natural de olhar para qualquer coisa que pareça anômala, que pareça um pouco diferente, e imediatamente pensar em alienígenas. Ao buscar alienígenas, surge o paradoxo de Fermi, questão levantada por Enrico Fermi. Se existem tantos bons motivos para crer em vida fora da Terra, por que não vemos evidências disso? E o fato Adi Hart, nomeado em homenagem a Michael Hart, aponta que não há alienígenas na Terra neste momento. Não vemos outra civilização na Terra, nem fomos colonizados por alienígenas. Isso parece solitário. Acho que isso acontece porque as coisas estão distantes e as pessoas não entendem a imensidão do espaço. Esse cara entende, é professor de astronomia em Colômbia. Mas eu acho que o principal ponto que eu diria, tipo, o meu próprio contraponto seria: sim, o paradoxo de Fermi existe. E você pode falar sobre o grande funil e como a maioria das civilizações acaba morrendo antes de conseguir alcançar viagens interplanetárias. Mas também é tipo, mesmo que exista vida inteligente muito mais avançada do que a nossa e capaz de viajar entre planetas, eles podem estar a 1 bilhão de anos-luz de distância. E então, mesmo que eles sejam rápidos o suficiente para viajar entre planetas dentro do próprio espaço e alcance deles, nunca vão chegar até nós durante nossas vidas. O que gosto no fato A é que ele é praticamente indiscutível, um dos pontos mais sólidos da astronomia. Eu não posso afirmar que um exoplaneta distante não tem uma civilização extraterrestre, mas posso ser muito. Uma das poucas razões para eu querer ser presidente seria poder, assim que assumir, perguntar: existem alienígenas? E você acha que eles conseguem revelar isso para o presidente? Ou é algo tão profundo que é como se fosse uma coisa à parte? Porque do jeito que David Grush fala sobre isso, o presidente está envolvido, mas minimamente, como se houvesse uma força-tarefa de pessoas, e quando ele denunciou isso, ele era basicamente alguém que era um oficial militar de alto escalão que estava envolvido em muitas dessas coisas. E ele basicamente disse que existe um grupo muito pequeno de pessoas que estão envolvidas nisso. Eles sabem de tudo. E aí tem pessoas que estão quase não envolvidas e depois cada vez menos e menos. Ele estava em um ponto intermediário onde sabia, mas de forma vaga, sobre muitas coisas. Mas eles esconderam, eles retiveram muita informação dele, e eu simplesmente odeio isso. Se isso for verdade, tipo, como você é, tipo, você sabe o quão babaca você é se você sabe que alienígenas existem, e não conta pra todo mundo. Tipo, isso é mais coisa de babaca do que qualquer outra coisa. Tipo, você sabe que alienígenas existem. Você poderia mudar o mundo. Não é mudar a vida de alguém, ou mudar a vida de uma cidade, ou ferrar alguém ou algo assim. Agora, não estou falando de nada nessa escala. Você poderia mudar o mundo. Tipo, se amanhã no noticiário fosse divulgado que alienígenas existem. Aqui estão as evidências, blá blá blá. Tipo, isso. O que a gente, como isso, afetaria a nossa sociedade? Tipo, você tem que pensar em qualquer outra forma de vida inteligente. Meu medo é que exista, não sei porque isso é um medo, mas é mais como uma preocupação de que exista uma vida hiperinteligente por aí que não tenha a introspecção que a gente tem. Tipo, a consciência deles não é tão elevada quanto a nossa, mas a capacidade deles de se adaptar, superar e progredir é tão alta que eles conseguem inventar coisas, mas são incapazes de entender a moralidade básica. Tipo, iam nos matar. Tipo, imagina se a gente nunca tivesse tido pensamento filosófico e você nunca pensou: quem sou eu? Quem sou eu? O que faço aqui? Qual é o meu propósito? E você estava simplesmente obcecado por uma espécie que não tem nenhum desses pensamentos e é obcecada por progresso e conquista. É isso, tudo o que eles querem é se tornar o predador supremo do universo. Sem empatia, sem compaixão, sem nenhum pensamento moral genuíno. Eles são apenas malditas máquinas. Basicamente como uma inteligência artificial, mas sendo um animal de verdade, só que eles funcionam como uma inteligência artificial sem consciência. Eles acabariam com a gente. Literalmente matariam todos nós se nos encontrassem. Pois acontece que, mesmo viajando pela galáxia a velocidades semelhantes às das sondas Voyager 1 e Voyager 2, ou seja, às velocidades de nossas naves espaciais atuais, teria sido perfeitamente possível colonizar toda a galáxia muitas e muitas vezes ao longo de seus 13 bilhões de anos de história. Mesmo uma afirmação fraca já impõe limites interessantes ao comportamento de outras civilizações. Isso significa:
Bem, o que também é estranho é o nível de velocidade. Se chegássemos ao ponto de conseguir viajar fisicamente em uma nave espacial, não em velocidades próximas à da luz, mas apenas muito rápido. O tempo, relativamente, é tão mais lento que você veria o universo progredir diante dos seus olhos. Como um efeito interestelar, não tão amplo assim. Seria apenas... Chegaremos a um ponto em que o mundo já estará morto quando isso acontecer com a humanidade, caso ela não esteja extinta até lá. Mas se algum dia chegar ao ponto em que, conseguimos literalmente viajar entre anos-luz durante a vida de um ser humano, ninguém iria querer fazer isso. Não é que ninguém iria querer, mas você iria sabendo que toda a sua família e todas as pessoas que você conhece estariam mortas quando você voltasse. Se eles te mandam, se você tá preso na Terra e eles te mandam para outro planeta e você vai coletar informações e voltar, quando você voltar, talvez só tenham se passado 5 anos para você, mas todo mundo que você conhece já morreu. Você estaria conversando com seus tataranetos, certo? Na cabeça deles você ficou fora por muitíssimo tempo. Quanto mais rápido você vai, o tempo continua relativo, pois você o sente da mesma forma que sente agora. Mas para você, todo mundo ao seu redor está envelhecendo muito rápido. Imóveis que ela pudesse encontrar e transformar em outra colônia para si mesma. Se isso tivesse ocorrido, a Via Láctea já estaria colonizada e não estaríamos aqui. Acho que esse é um dos dados mais relevantes que temos. Uma das principais ferramentas que os astrônomos usam para refletir sobre a abundância de vida no universo é a famosa equação de Drake, formulada originalmente por Frank Drake. Estrela com R maiúsculo, F estranho, P, N, E, X, F1, F, I, F, C, L. É essencialmente um número de estrelas. Sim, a equação de Drake, sim, eu conheço essa. A galáxia multiplicada por uma longa lista de possíveis fatores, como com que frequência você tem planetas, com que frequência esses planetas são parecidos com a Terra, com que frequência a vida começa nesses planetas e assim por diante. Agora, quando olhamos para isso, é como um filtro de afunilamento e você pode imaginar, com a hipótese da Terra rara de Ward-Brownlee, adicionando termos extras, como com que frequência o planeta tem uma lua grande, com que frequência ele tem a mesma massa da Terra, com que frequência ele tem a mesma... É louco. A gente realmente precisa da Lua. Curiosidade também. A Lua está, na verdade, ficando cada vez mais distante da Terra. Muito, muito minimamente. Mas a Terra, a cada ano, está ficando, vai acabar deixando a Terra mas a gente precisa da Lua. Por quê? Pelos oceanos, pelas marés. Se a Lua desaparecesse, as ondas não existiriam. Esse é um grande motivo. E você precisa disso para sustentar a vida marinha e sustentar várias outras coisas. Você precisa do eu. Aprendi isso em oceanografia. Eu dormi em muitas dessas aulas, mas foi uma das aulas mais chatas que já fiz, mas uma das únicas coisas legais que aprendi em oceanografia foi sobre a Lua e o oceano, e como eles são meio que necessários para o nosso mundo existir de uma forma específica. Fração de massa terrestre que a Terra possui, ou a mesma salinidade ou química oceânica, etc, etc. E você pode imaginar acrescentar centenas até milhares de parâmetros extras à equação de Drake, tornando-a cada vez mais restritiva. É claro que, se você multiplicar um número muito grande de frações entre si, acabará chegando a zero. Agora, para cada um desses critérios, você pode apresentar bons argumentos sobre por que a vida na Terra realmente exige essas condições. No entanto, não sabemos de fato se a vida em outros lugares do universo depende ou não delas. Não precisa. Estamos baseando se a vida alienígena existe ou não em como a nossa Terra funciona como um todo, mas você não sabe que tipo de vida ou se, obviamente, faria mais sentido se fosse baseada em carbono. Mas você não sabe se outra vida em algum lugar do universo precisaria começar sob as mesmas condições que a vida na Terra começou. Exigir as mesmas condições E você não pode testar isso. que nós desfrutamos aqui na Terra. Por exemplo, há termófilos que vivem a menos 25 graus Celsius e outros extremófilos que sobrevivem a 125 graus Celsius. Como eles se chamam, aqueles ursos pequenos do espaço. Como eles se chamam, tardígrados já sobreviveram ao espaço sideral. Existem cerca de 1.500 espécies conhecidas do filo tardigrada, que fazem parte do superfilo Exiozoa.
Eles enviaram esses animais para o espaço, para orbitar a Terra do lado de fora de um foguete por 10 dias. Quando os ursos d'água retornaram à Terra, os cientistas descobriram que 68% sobreviveram ao desafio de viver no vácuo do espaço, ou seja, nem mesmo em um planeta. E eles têm uma aparência realmente estranha. Olhe para eles. Parecem vermes obesos. Mas o fato de que os extremófilos atuais conseguem sobreviver em uma faixa tão extrema de temperaturas não significa que a vida possa ter surgido nessas mesmas condições extremas. Talvez as condições iniciais para as dores do nascimento da vida, começando com o evento de abiogênese, a centelha de vida que criou toda a vida na Terra, talvez isso exija uma faixa de temperatura muito especial e sutil que não pode ser violada. Essas são perguntas que simplesmente não sabemos. Quais eram as condições iniciais na Terra que levaram ao surgimento da vida? Se você for além, até definir o que é vida já é uma tarefa extremamente difícil. Não há consenso sobre como causar isso. Talvez seja melhor chamar de pornografia. Você saberá quando ver. Ok, só um parêntese, quero dizer isso e já vou voltar pro vídeo. Isso vai soar muito brega e eu já disse antes, mas vou repetir. É incrível que todos nós existamos ao mesmo tempo agora assistindo a este vídeo. Sério, isso é incrível. Eu sei que todos nós vamos morrer em 100 anos e isso vai ser uma droga, mas é muito legal que todos nós existamos agora e estejamos assistindo ao mesmo vídeo. É estranho, né? Não faz sentido, mas não faz sentido pra ninguém. E isso é incrível. Quando você percebe, não há uma definição rígida de livro didático sobre isso. A NASA buscou definir isso. Por muito tempo, adotou-se que é um sistema químico autorreplicante, capaz de evolução darwiniana, o que é bom, mas talvez a química nem seja indispensável. Talvez você possa ter um sistema de inteligência artificial ou uma tecnologia autorreplicante que ainda se assemelhe à vida de muitas maneiras, mas que, na verdade, não envolveria o tipo de sistemas químicos com os quais estamos familiarizados. E acho que esse é um dos meus grandes problemas com a hipótese da Terra rara. É uma visão muito limitada de como a vida começou e de como a vida deve sobreviver em outros planetas. Todos esses fatores devem ser verdadeiros. É um caminho singular e esse é um caminho que, de fato, levou ao sucesso, mas talvez existam caminhos diferentes, paralelos ao nosso, né, que são completamente diferentes, mas também levam à vida e assim a equação de Drake simplesmente multiplica frações entre si, mas talvez o que realmente esteja faltando seja um sinal de adição. Há um segundo caminho abaixo dele, uma maneira diferente de chegar a uma civilização inteligente, e uma maneira diferente depois dessa, e outra maneira diferente depois dessa, e é essa adição que realmente não conseguimos fazer sem muita criatividade e descoberta, porque agora nós... Mais do que criatividade, acho que até seria difícil para a inteligência artificial conseguir sequer hipotetizar o que seria necessário em condições específicas, porque você poderia imaginar 1 bilhão de cenários onde a vida surgiria sob condições drasticamente diferentes, onde uma coisa não existiria, mas outras 3 existiriam e ainda assim poderiam sustentar a vida. Ou tipo, você começa a pensar, ok, a vida está subterrânea, ela está perto de atividade vulcânica, ela recebe calor do sol, de onde ela tira energia? O que eles comem? Que tipo de vida baseada em química é essa? Só temos este exemplo para analisar. Cara, é muito estranho pensar nisso agora. Tipo, quão longe está a Voyager da gente? 15 bilhões de milhas. Tipo, uau. Tipo, ela tá simplesmente voando pelo espaço agora. A Voyager. Um está viajando a 60 mil quilômetros por hora, ou 15 quilômetros por segundo. Você nem notaria se ela passasse voando por você, só iria passar e você nem perceberia. Antes que você piscasse, ela já teria sumido 15 quilômetros por segundo. E nem está perto de outro planeta, pô. Tenho quase certeza. Quão longe a Voyager 1 está de outro planeta? Ou de outra estrela? Que é uma pergunta melhor. Ainda está a 1,7 anos-luz de outra estrela. Ela não vai alcançar outra estrela por 40 mil anos. A distância média entre as estrelas é de 5 anos-luz. A Voyager percorreu apenas 1 dia-luz. Ela nem está viajando em direção à próxima estrela mais próxima, então vai demorar mais 40 mil anos até alcançar outra. Há uma distância de 1,7 anos-luz de uma. Caramba, cara. A próxima estrela mais próxima seria a próxima Centauri. Cara, isso é muito insano. É isso que eu estou dizendo.
Não acho absurdo pensar que existam várias formas de vida menos inteligentes ou muito mais avançadas que a gente. Mas, tipo, as coisas estão tão longe, as coisas estão muito longe. Cara, o espaço é imenso. Eu acho muito foda olhar para as estrelas e saber que aquela luz tem milhares de anos. Tipo, você pode olhar para estrelas no céu que estão brilhando para você, mas que nem existem mais. Do seu ponto de vista, elas existem e existirão por milhares de anos, mas já explodiram e estão tão distantes que isso não importa. Ou você pode, ainda mais legal, achar uma estrela que está para mim a 23 anos-luz de distância. E a luz que eu estou vendo dessa estrela saiu dela quando eu nasci. Existem duas estratégias principais para buscar vida no universo. Uma delas é com o que chamamos de bioassinatura, que é essencialmente uma assinatura de bioquímica em outro planeta. E a segunda é uma tecnoassinatura, a assinatura de tecnologia. A tecnologia exige não só vida, mas também o desenvolvimento de uma civilização avançada nesses planetas. Por isso, parece ser uma fatia menor do bolo para analisar. Essas tecnoassinaturas podem ser extremamente intensas, audíveis a milhões de anos-luz e talvez também muito persistentes. Podemos imaginar uma civilização talvez construindo um farol ou algo que possa durar bilhões de anos para perpetuar seu conhecimento pelo cosmos. Assim, não é simples encontrar equilíbrio ao avaliar qual dessas opções seria mais frutífera. O caso das bioassinaturas certamente teve, eu diria... Mano, eu literalmente tô quase, eu diria só mandar alguma coisa e falar, mano, me traz de volta à vida. Pega meu cartão reboot. Pega meu cartão reboot. Não estou fazendo referência ao Fortnite. Eu mandaria frequências de rádio. Se alguém captar, ressuscita minha bunda. Por favor. Mas se me trouxessem de volta, não seria eu. Esse é o problema da clonagem. Tipo, quando eles congelam corpos, quando você morre, você morreu. Tipo, se você, mano, eu odiei pra caramba ter aprendido isso. Quando congelam corpos em criogenia, os ricos pagam esperando que, se um dia houver tecnologia, possam ser revividos. Eles clonarão seu DNA e criarão outro você. Esse não é você. Esse é outro cara que pode ter suas memórias, mas, realisticamente, só tem seu DNA. Tipo, ele vai ser você no sentido físico, mas não no sentido psicológico real. Você está morto. Tipo, se alguém me clonasse e eu morresse, eu ainda não estaria vivo. Joe 2 estaria vivo. Joe 1, eu morto. Então, uma vez que eu morra, acabou. Tipo, eu não vou voltar. Maior atenção de entidades como a National Aeronautics and Space Administration e agências governamentais de financiamento, já que não é necessária tanta complexidade evolutiva, você pode levar uma vida simples e ainda vê-los. A forma como as bioassinaturas funcionam é procurar por gases que são emitidos na atmosfera, que são produzidos exclusivamente pela vida. Pelo menos essa é a teoria. O problema é que é muito difícil encontrar gases que sejam realmente produzidos exclusivamente pela vida. Processos geológicos podem gerar muitos gases como subprodutos, e isso pode se tornar um falso positivo nos nossos esforços de busca. Um exemplo clássico disso é o oxigênio. Claro, a vida baseada em plantas produz oxigênio na Terra através do processo de fotossíntese. Assim, o oxigênio parece ser algo bom para buscar. Mas podemos imaginar diferentes tipos de planetas onde o oxigênio está sendo produzido sem necessidade. Mano, só um parêntese. Eu odeio filmes que são tipo ficção científica. E toda vez que eles pousam no planeta, eles ficam tipo, ah, fiz minhas leituras. Ah, é seguro pra eu respirar esse ar. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Eu caio fora. Qual é a chance de, em todo planeta que você vai, você conseguir respirar o ar? Nenhuma. Nenhuma. 1 em 1 milhão, cara. Na hora que você for, você tá morto. Porque você inalou umas substâncias químicas estranhas desse planeta. Necessidade de viver de qualquer forma. Uma possibilidade para isso. Eles fizeram as medições no Apple Watch de alta tecnologia deles. Isso ocorre por um processo chamado fotolise, quando a radiação ultravioleta do Sol atinge a atmosfera superior. E se houver água na atmosfera, essa água será dividida em hidrogênio e oxigênio, gerando uma quantidade significativa de oxigênio em um planeta sem qualquer forma de vida envolvida. Logo, essa assinatura seria um falso positivo para nós. Se não tomarmos cuidado, poderíamos interpretar isso como sendo vida, quando na verdade não é. Então,
Uma das maiores coisas que vi Hank Green dizer é, e eu adoro assistir aos vídeos dele, que os astrônomos atuais estão meio que indo direto em vários planetas que eles acham que poderiam ter vida. Eles estão verificando várias coisas para ver se não tem por certos motivos, mas isso não significa que realmente não tenha. Eles só precisam checar os fatos. Quem achar o primeiro planeta com vida fora da Terra provavelmente nem saberá disso. Eles só dirão que pode haver vida e provavelmente serão criticados por anos. Eles podem morrer antes da confirmação do diagnóstico. Quando descobrimos que há vida, diremos: já sabíamos há 150 anos, só não tínhamos certeza. Astrônomos, químicos, biólogos, estamos envolvidos nesse jogo agora de tentar imaginar todos os diferentes sinais que a vida poderia produzir e todas as diferentes Você não terá crédito, outra pessoa vai pegar a ideia. fatores de confusão que podem nos enganar e tentando encontrar aquelas combinações únicas nas quais realmente confiamos como sendo a prova definitiva de que isso só pode ser vida. Se houver 2 começos de vida no sistema solar, isso indicaria que a vida existe em todo o seu universo. Busca por inteligência extraterrestre, SETI, é a busca por inteligência extraterrestre. É basicamente um esforço para tentar detectar sinais de rádio, ou talvez até mais do que isso, sinais de laser, qualquer tipo de sinal que você queira procurar de outra civilização lá fora na galáxia. Existe um aspecto estranho do busca por inteligência extraterrestre. Temos esse tipo de paradoxo. Estamos ouvindo sinais de rádio vindos de fora desses outros planetas, mas na verdade não transmitimos muito. Na verdade, quando o campo começou, ele era chamado de CETI, e esse C significava comunicação. Logo mudaram de ideia, percebendo que tentar uma comunicação em 2 vias era ambicioso demais e que seria melhor focar apenas em buscar o sinal em vez de tentar um diálogo. Na remota possibilidade de existirem sociedades interestelares que viajam pelo espaço, pensamos em colocar uma mensagem nela para indicar um pouco de onde estamos, quando estamos e quem somos. De outro lado, há o METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, que é o envio de mensagens para inteligência extraterrestre, conhecido como busca por inteligência extraterrestre ativo. Então, aqui enviamos uma mensagem esperando uma resposta no futuro. Isso pode levar séculos ou milênios, dado o imenso espaço ao nosso redor. Agora, o METI é um pouco controverso. Stephen Hawking alertava para termos cuidado ao nos comunicarmos com civilizações, pois sempre que isso ocorreu, Sim. Historicamente, grupos, pessoas ou civilizações mais poderosas, ao reconhecerem recursos ou valores em outros, costumam eliminá-los. quando uma civilização avançada encontrou outra menos avançada na Terra, quase sempre isso foi ruim para a menos avançada. Se ampliarmos isso para a galáxia, talvez devêssemos ter cautela ao enviar nossa presença ao espaço profundo. E certamente esse é um tema que também já foi explorado na ficção científica. O problema dos 3 corpos, de Liu Shaoxin, é a origem da hipótese da floresta escura. A ideia de que podem existir civilizações lá fora perigosas, saqueadoras, que querem dominar e colonizar o seu planeta. Por isso, é melhor ficar em silêncio. Não deixe ninguém saber que você está aqui. Eu tenho um certo problema com essa ideia de resistência ao METI e resistência à comunicação. E é isso, nós, a humanidade, já estamos envolvidos na atividade de tentar construir telescópios e instalações futuras que possam detectar vida, queira ela ser detectada ou não. Você não precisa enviar uma onda de rádio para eu detectar sua civilização. Sim, se forem inteligentes e avançados o bastante para nos localizar ou achar o que enviamos, conseguirão nos encontrar sem isso. Então, é meio trivial para nós não enviar nada e tentar ficar fechados, quietos e secretos quando eles simplesmente nos encontrariam se realmente quisessem. Nós poderíamos potencialmente detectar os sistemas de satélite deles, os Starlinks deles. Poderíamos detectar os painéis solares deles na superfície. Poderíamos detectar sinais industriais deles no espaço, inclusive poluentes químicos da atmosfera gerados por suas indústrias. Existem tantas maneiras que podemos imaginar para perceber que há um planeta com uma civilização avançada sem a necessidade de uma mensagem de rádio, que chega a ser um pouco arcaico assumir que essa seria a única forma de uma civilização saber da presença de outra. Eu suspeito que se houver... A coisa mais assustadora é que, aí você entra na teoria do multiverso também, de que as coisas estão tão distantes, porque eu estava pensando,
Se a gente detectasse a revolução industrial de outro planeta, pô, tipo, eles teriam que ser parecidos com a gente, porque reconheceriam, conseguiriam usar o mesmo equipamento e funcionar e evoluir do mesmo jeito que a gente evoluiu como sociedade. E aí você pensa, será que eles são parecidos com humanos? E aí você pensa, se o universo é praticamente infinito, existe outro eu por aí que vive uma vida quase idêntica à minha, mas com uma diferença mínima. Existem tantas teorias assustadoras por aí que mexem com a sua cabeça, tipo o fato de que o universo pode se expandir infinitamente, colapsar e se expandir de novo, a ponto de essa talvez ser a 10ª, centésima ou milionésima vez que você está vivendo exatamente essa mesma vida e você está preso em um ciclo sem fim, onde vai viver, morrer e depois renascer no mesmo universo, só que um pouco diferente para sempre. Existe outra civilização avançada por aí na galáxia? Eles já sabem que nós estamos aqui? Acho difícil dizer que devemos ficar muito quietos, pois senão eles nunca saberão que estamos aqui. Suspeito que eles saibam que este planeta é habitado, mesmo sem nossos sinais de rádio. O principal é que agora não valemos o tempo deles. Eu acho que se eles forem bons, eles nos deixam em paz, talvez não queiram, eles não querem interagir conosco. Acho que há algumas razões que as pessoas dão de que nós nem sequer chegamos à paz como espécie, de modo geral. Como você pode ver o que está acontecendo com Israel, Irã, Ucrânia, Rússia, os Estados Unidos e a China e Taiwan. Os países não se dão bem, nós nos matamos uns aos outros. Como e por que outra espécie inteligente iria querer descer aqui e nos dar informações, reconhecendo que nós nem somos capazes de interagir de forma segura uns com os outros? Tipo, se a gente não consegue nem funcionar juntos direito, por que eles iriam querer nos ajudar a tentar encontrar outras coisas? Porque você tem que pensar, se eles nos dessem tecnologia e a gente usasse e conseguisse avançar drasticamente até quase o nível deles, provavelmente teria algum humano idiota que tentaria matá-los. Vamos ser realistas, tipo um Kim Jong-un ou outro Hitler. Seria tipo, a gente pode dominá-los, a gente pode pegar as coisas deles, porque os humanos são egoístas. Como você sabe que eles são todos unidos? O conflito interno pode ajudar e também atrapalhar o progresso. Invenções militares nos ajudaram drasticamente, como micro-ondas. Mas o fato de termos conflitos entre nós reduz nossa capacidade de nos unirmos como um todo por um objetivo comum. Militares unem nações para isso, mas apenas momentaneamente. Acho que é por isso que muitas coisas acontecem durante a guerra, porque alguns países e muitas pessoas se unem para tentar alcançar algum objetivo. Mas, quando estamos todos em paz, fazendo nossas próprias coisas e não interagimos, tipo, se fôssemos todos pacíficos como nação, poderíamos ter cientistas dos Estados Unidos, cientistas russos, cientistas chineses e todas essas potências mundiais que têm muito dinheiro, sabe, meio que se apoiando e progredindo juntos. Tipo, conseguiríamos realizar muito mais universalmente se pudéssemos trabalhar juntos. Comunicar-se a grandes distâncias, e realmente queremos dizer distâncias extremamente grandes quando falamos sobre a galáxia, exige muita energia. Isso é um problema real. Para comunicar sua presença por toda a galáxia, seria preciso um transmissor do tamanho de um planeta, ou até de uma estrela. E ele precisa estar ligado o tempo todo, porque assim que você desligar esse sinal, é claro, a onda de luz vai parar. Assim você terá um tempo limitado para ser detectado. Uma questão interessante é como criar um sistema de comunicação que dure muito mais tempo. Luke Arnold tem uma ideia interessante. Ele sugeriu que, ao invés de tentar construir um transmissor gigante, seja de rádio, laser ou o que for, você faça algo passivo. A ideia dele era usar o método de trânsito para buscar exoplanetas. Poderíamos construir uma estrutura gigante no espaço, com um formato muito elaborado, que faria um trânsito na frente da estrela. Talvez um triângulo gigante, por exemplo. E à medida que esse triângulo transita na frente da estrela, ele criaria uma assinatura de trânsito muito marcante e com aparência alienígena. Algo que a natureza não deveria criar e que reconheceríamos de longe. Uau! Algo que tem uma forma tão perfeita e feito de um jeito que você pensaria, por que diabos tem um triângulo pairando sobre aquela estrela?
porque qualquer coisa que estivesse no nosso nível de civilização poderia olhar para aquilo, mesmo sem ser super avançado, e pensar, uau, isso não pode ser normal. Civilização que construiu aquilo. O mais interessante é que não precisa de energia. O próprio Sol está alimentando isso por bilhões de anos. Não requer peças mecânicas nem manutenção. Isso vai simplesmente ficar lá por bilhões de anos dizendo, ei, tem alguém por aqui? Outro exemplo é deixar algo físico para eles encontrarem. E claro, essa é uma ideia que foi explorada no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde existem esses monólitos que são deixados dentro do sistema solar, especialmente sob a superfície lunar. Acho que aqui é um ótimo lugar para deixar algo. A Lua não tem geologia ativa, atmosfera ou intemperismo. Então nada vai ser alterado, nada vai mudar. Se você deixar na Terra, vai desaparecer com o tempo. As pegadas de Neil Armstrong permanecerão lá por pelo menos 1 milhão de anos. Uau. Uau. Não, isso é incrível, cara. As pegadas dele vão ficar lá por 1 milhão de anos. Qualquer coisa que você deixar na superfície lunar vai ser preservada por muito, muito tempo, milhões de anos. Exceto impactos de asteroides. Se totalmente coberto, ainda seriam visíveis vestígios. Você poderia potencialmente codificar uma mensagem, talvez um modelo de linguagem grande, um agente de inteligência artificial que possa ensinar outra civilização sobre quem nós éramos. E o benefício extra seria, claro, enterrar isso, talvez 1 metro abaixo da superfície, onde agora você também estaria protegido dos micrometeoritos. Para alguns, essa ideia pode ser um pouco deprimente, talvez seja algo que queremos. É triste porque você não viveria o suficiente para ver isso. Nós nunca vamos ver isso. Encontrá-los no gramado da Casa Branca, apertar suas mãos como em filmes de ficção científica e dialogar em tempo real. Sendo realistas, talvez isso nunca aconteça. E se admitirmos que isso pode ser uma circunstância improvável, talvez a próxima melhor coisa que possamos esperar seja comunicar, não de forma simultânea, mas através do tempo. Podemos deixar algo para trás, assim como nossos ancestrais nos falam por meio dos monumentos que construíram. Uau. Nós também temos a oportunidade de construir algo na Lua, eu diria que poderia durar bilhões de anos e ser um registro. E talvez a civilização avançada, mais provável que vá descobrir essa relíquia que deixamos para trás, seja um futuro descendente da Terra. A Terra ainda tem mais 1 bilhão de anos em sua evolução. E pensa em toda a evolução avançada que ocorreu em apenas meio bilhão de anos. Nós evoluímos de organismos unicelulares até nós. O que acontecerá em 1 bilhão de anos? Provavelmente desapareceremos em algum momento. E eu posso imaginar não apenas uma, mas talvez várias civilizações avançadas ressurgindo neste planeta, tendo sua própria era espacial. Cara, e o mais louco de tudo é que se você se mudar para, digamos, chegarmos ao ponto em que conseguimos, sabe, aperfeiçoar a viagem interplanetária, e você não se mudar para um planeta que tenha exatamente o mesmo, sabe, campo gravitacional e ambiente que temos aqui, eles eventualmente evoluiriam para espécies diferentes, tipo, ao longo de um período de tempo muito longo. Imagine que várias pessoas fiquem na Terra e outras se mudem para um planeta em outra galáxia, sem mais sair de lá. Elas vivem lá, mesmo que interajam. Elas vivem nesse planeta por 1 milhão de bilhões de anos. A biologia delas poderia realmente ser diferente. Eles irão à Lua, encontrarão o artefato e talvez descubram algo sobre quem fomos. Para mim, esse é o encontro alienígena mais provável que vamos ter. Com a gente? Que estranho. O vídeo foi divertido, gostei que vimos. Conversamos muito, principalmente sobre os 50 melhores jogos. Agora vamos começar a jogar.